Minha paz do Senhor, graças a Deus. Eu estou aqui assim com muita alegria nesta hora, com muita reverência ao nosso Deus, ao nosso Pai, aquele a quem tem nos instruído, nos capacitado nesse último dia. E o nosso tema do último dia é emocionante porque eu coloquei um tema que o meu lar é um pedacinho do céu aqui na terra. E alguém pode olhar e dizer assim, mas como é ousada? Como dizer uma coisa dessa? Se a mensagem de ontem acabou de dizer que é imperfeita. É isso mesmo. Eu sou imperfeita, os membros da minha família são imperfeitos, mas o Senhor, o meu Deus, o Deus da minha casa, Ele é perfeito e foi Ele que fez o céu e a terra. E Ele é o meu Senhor, é o Senhor do meu esposo, é o Senhor dos meus filhos. E pela fé, eu posso dizer que a minha casa, o meu lar, é um pedacinho do céu aqui na terra. Porque é o lugar onde eu posso habitar em segurança, onde o meu esposo pode habitar em segurança, sabendo que ali ele é amado, que ali ele é entendido, compreendido, onde os meus filhos podem habitar com segurança, sabendo que aqui eles são aceitos, são amados, são compreendidos e são entendidos. E eu quero ler para vocês aqui do livro um pedacinho do texto que a autora escreveu, e ela diz assim: nós sabemos, no entanto, que não é fácil cultivar a atmosfera celeste no ambiente familiar. Como sempre, só se estivermos ligadas diariamente a Deus, venceremos as dificuldades. E é exatamente o que nós estudamos durante esses 34 dias, né? Até ontem. Hoje é o dia de número 35. E nós hoje vamos encerrar esse estudo conforme foi proposto no primeiro dia. E o que acontece aqui? Nós sabemos que não é fácil. E ainda principalmente porque já aprendemos, né, e reconhecemos que não somos perfeitos, temos muitas dificuldades. E pecamos muito, porque nós erramos o alvo com muita frequência. Mas eu vou também ler uma parte do que está aqui, traduzindo da maneira com a qual eu entendi. Diz assim: o lar não é uma estrutura física onde vive a família. Isso é casa, e isso é uma construção, uma edificação. Mas o lar, ele é um lugar que Deus planejou para que ali vivesse pessoas com personalidades diferentes, mas que ali se respeitassem, amassem, se entregassem verdadeiramente, sem mentira, sem trapaça, sem confusão, sem covardia. Então, às vezes nós pensamos que o lar é uma casa bonita, é um endereço, né, onde chega a correspondência, é um endereço, é um estacionamento onde guardamos o nosso carro, ou de repente um lugar onde guardamos os nossos pertences, como um guarda-volume, né, que a gente tem a chave, que a gente chega, coloca, depois a gente vai lá e tira, pega quando quer. Mas a lar não é nada disso. Lar deve e precisa ser um lugar acolhedor, um lugar onde os membros da família constroem relacionamentos saudáveis, onde os membros da família podem aprender a rir, a crescer, a chorar junto, a meditar nas coisas difíceis e a celebrar as coisas boas, as coisas gostosas, ali onde eles podem reconhecer a primeira convivência em sociedade, o primeiro momento coletivo, o primeiro relacionamento, a primeira história de saber doar-se e receber. É dentro de casa. E se isso for ensinado de forma corrupta, de forma negligente, de forma egoísta, de forma que não condiz com a realidade daquilo que Deus tem preparado para nós, então isso não é um lar. Então isso não é um lar. E o lar também é onde habita o amor, onde habita a expressão nos olhares, na forma. Por isso tanto nós falamos, né, nossos desafios todos tinham a ver com refeição, com pôr a mesa e tal.
Por quê? Porque é momento em que as pessoas estão sedentas, momento em que as pessoas estão esperando compartilhar, é o momento onde ambos, né, onde todos têm a oportunidade de servir e ser servido. E é por isso que é um lugar que mais representa o momento em que nós podemos nos deleitar naquilo que o outro tem para oferecer para nós, naquilo que nós podemos oferecer para o outro. Aqui também tem uma frase que diz: manifestai espírito bondoso, paciente, incentivador, né, para incentivar os nossos filhos a cultivar a graça de Deus que nós recebemos todos os dias. Porque isso que nós falamos até no dia de ontem sobre somos imperfeitos, para deixar de falar tanto com crítica, com julgamento, com crueldade, e trazer a benevolência, e trazer a bondade, e trazer a benignidade para nossa casa, é por causa disso, porque para que a atmosfera da nossa casa seja criada num lugar onde nós podemos romper com as dificuldades, com amor e respeito, promover a saúde emocional. Não é passar vista grossa em cima dos erros, mas é conversar sobre isso. Porque todas as vezes que nós erramos pensando que estamos acertando. Em família, eu tenho certeza que ninguém tem vontade de ferir o outro, de magoar o outro, de agir com crueldade com um membro da família. Não é comum até a gente ouvir que as pessoas falam assim, que se tem alguém, você está falando mal de um membro da tua família, e alguém começa a concordar com você e falar que aquele membro da tua família não é bom, você não vai deixar, você vai repreender. Isso é comum, ó, todos podem falar mal da minha família, mas quer dizer, eu posso falar mal da minha família, mas os outros não. Então ninguém quer. E é por isso que a vigilância dentro de casa, então mesmo quando estamos falando, errando contra a nossa família, não é porque queremos, mas é porque fomos induzidos por situações fora da proposta de Deus, por falta de diligência, por falta de cuidado, por falta de uma ampliação no conhecimento ali da verdade de Deus, para começar a enxergar sobre as armadilhas que o inimigo planta dentro da casa, para que a família seja corrompida, para que a família seja destruída. E é por isso que é tão importante o perdão. Não é fechar os olhos, não é não conversar sobre o assunto, não é não trazer para a mesa o que precisa ser discutido na mesa, mas é trazer com maturidade, com decência, com respeito. Olha, vamos sentar e vamos conversar. Por que você fez? Qual foi a origem? Quais foram os motivos? Quais foram a motivação que você teve para sair fora dos trilhos? E aí todos vão ver que todos têm parte, que todos levaram de alguma maneira, que todos de alguma maneira contribuíram para que aquilo acontecesse. Mas admitir isso tem que ter maturidade, porque é mais fácil você transferir a culpa, apontar o dedo para o outro. Então nós queremos profetizar e ver isso plantado, que o nosso lar é um pedacinho do céu. E para isso eu quero aqui também trazer que os nossos filhos precisam ter admiração por nós, precisa olhar para nós e ver que realmente é isso que acontece, e ver que a nossa casa ela é confortável, não porque ela é limpa, cheirosa, ou porque de repente temos móveis bons, ou porque temos um quarto espaçoso, porque às vezes nós não temos isso na estrutura física, mas os nossos filhos vão olhar para nós e vão nos respeitar como mãe, como pai, porque eles veem a essência. Sabe quando você vê um adulto falando assim, nossa, esse aqui tem o cheiro de casa de mãe, cheiro de casa de vó. Sabe o que é esse cheiro que ele está trazendo à memória? Aquele espírito acolhedor, aquele espírito de amor,
aquele espírito de cuidado, aquele lugar onde ele sabia que ali ele podia chegar e descansar, ali ele podia chegar sem máscara, ser ele mesmo. Isso é o cheiro de casa de mãe, isso é o cheiro de casa de vó. E esse é a essência de Cristo que exala através do amor dessas mulheres que conseguiram plantar isso, inserir isso na mente, na memória dos seus filhos. Então, que o Senhor nos ajude a olhar com verdade para dentro de nós e fazer verdadeiramente do nosso lar um pedacinho do céu. E aqui tem mais um texto que eu quero ler. Diz assim: o seu filho pode ser o melhor em tudo que fizer. Pode conquistar amigos e ter admiração de todos. Mas se Cristo não estiver em primeiro lugar, de nada servirá. De nada servirá o seu filho ser bem-sucedido. É como nós estudamos no dia do tema da segurança. Não adianta nada você dar dinheiro, você criar uma estrutura física para o seu filho, se ele não tiver uma estrutura emocional capaz de amar, de respeitar, de honrar aquilo que o Senhor Deus inseriu e plantou na vida dele. E é por isso que nós necessitamos, nós precisamos, como videiras frutíferas, que queremos produzir frutos para a vida dos nossos filhos, implantar essa necessidade dos nossos filhos de ouvir a voz do Espírito Santo. Nós temos que orientá-los e convencê-los a buscar essa presença de Deus, porque no mundo tudo parece ser fácil, mas as coisas com Deus, embora no primeiro momento não pareça ser mais fácil, mas é aquilo que traz a resposta correta, é aquilo que vai conduzi-los no caminho que se deve andar. Muitas vezes, por dizer que são cristãos, por dizer que são discípulos de Jesus, são até ridicularizados. Muitas vezes nós, no nosso trabalho, temos que fechar a boca para não ser, de repente, motivo de piada, porque não podemos dizer ali naquela hora, naquele momento, o que exatamente nós pensamos. Mas isso é algo que nós devemos ter, aquele discernimento para que, sim, naquele momento que não era oportuno, ficar quieto. Mas na sequência, não perder a oportunidade de evangelizar. E mais do que isso, é pregar Jesus sem abrir a boca, com a conduta, com a postura, com atitude, com palavras de encorajamento, com comportamento de quem realmente cumpre com os propósitos. Pessoas que no trabalho são comprometidas, que chegam no horário, que fala, que não vive na roda dos escarnecedores, que só fala aquilo que é certo, que é justo, que não mente, que não fala palavrões, que não é corrompido, que não se deixa se corromper, que não tenta influenciar pessoas negativamente, que não fala mal do patrão, que não fala mal do esposo, que não fala mal do filho, que não anda por aí denegrindo as pessoas, como nós já estudamos lá na maledicência, que não são desse jeito. Isso sim já é você estar ali mostrando que o que você traz da sua casa é parte do céu. Quando você vai para a tua casa, você vai sabendo que você está indo para parte do céu. Então, como que você pode chegar e dizer que a sua casa é um pedacinho do céu, se de repente você está falando mal do teu marido, você está falando mal do teu filho, você está falando mal da tua sogra, do teu sogro, do teu pai, da tua mãe, ou do teu genro, da tua nora? Que pedaço do céu é esse que tem tanta confusão? Então, é esse cuidado que nós precisamos de ter. E aqui, para a gente já ir, né, caminhando para o final desse último dia que já está deixando saudade no meu coração, o versículo 1 Coríntios 2,9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, este é o versículo que eu quero deixar juntamente com o nosso Salmo 128, que é o Salmo da videira, que vai dizer: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz serás e tudo irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa,
e os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da sua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias de sua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Então, o nosso Salmo 128, que é o nosso salmo de estudo, o nosso salmo base, que nós somos videiras frutíferas, que tudo irá bem na nossa casa. E esse versículo de 1 Coríntios 2,9, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, que neste último dia, eu quero ler aqui mais um pedacinho, que neste último dia dessa nossa jornada de 35 dias, que nós podemos afirmar aquilo que é impossível para os olhos de quem está olhando só para o mundo, mas que é possível para quem está olhando com os olhos da fé, com os olhos proféticos, com os olhos de Deus, que a nossa casa é um pedacinho do céu aqui na terra, que os nossos filhos estão sendo bem orientados acerca daquilo que o Senhor Deus tem feito, acerca daquilo que o Senhor Deus é para nós, e que nós levantaremos esta bandeira que Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e é aquele a quem continuará firme, edificando a nossa casa, como nós já estudamos, que é o Senhor que edifica, é o Senhor quem zela, porque a nossa sentinela não pode guardar como o nosso Deus pode guardar. Que nós podemos sim repetir que o Senhor é o nosso Salvador, que nele podemos entregar a nossa vida, porque nele tudo fica bem. Que nós podemos deitar e ter o sono tranquilo, porque o Senhor é a nossa sentinela, porque o Senhor vigia a nossa casa. E que também nós podemos imaginar um futuro brilhante para a nossa geração. Não porque eles não vão ter problemas, porque problemas eles vão ter, mas eles vão saber gerenciar, porque eles terão a presença do Espírito Santo de Deus em todo o tempo, direcionando, conduzindo, instruindo, ensinando, porque assim nós estamos plantando hoje a semente. E eles serão bem-sucedidos, como diz esse salmo da videira. Tudo que eles fizerem darão certo, porque o Senhor é aquele que nos sustenta, é aquele que nos guarda, é aquele a quem projetou a nossa família, antes mesmo que nós sonhássemos com ela, antes mesmo de nós conhecermos o nosso esposo, o Senhor já sabia que com ele construiríamos, com ele seríamos uma só carne, com ele construiríamos uma geração. E essa geração honraria o Senhor. Então, o último versículo: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Que é Salmo 127:3. Que o Senhor possa te ajudar e que Ele possa, como Ele já tem feito, te motivar a continuar buscando a presença dEle. O estudo Guardiã do Lar termina aqui hoje. Mas o seu estudo como guardiã continuará por toda a sua vida, porque eu sei que o Senhor te orientou, te ensinou, te conduziu, te deu estratégia nesses 35 dias para você melhorar, para você ainda glorificar mais o nome do Senhor e para você criar raízes o suficiente para sustentar o crescimento desta videira que você é e produzir frutos, e os seus netos e os seus bisnetos ouvirão falar de você como a mulher que servia ao Senhor, com valentia, com fé, com força, com esperança, e que jamais desistiu da sua casa. Assim eu quero ser chamada como aquela que serviu ao Senhor, que foi honesta, que foi batalhadora, que não saiu por aí se afrouxando, mas que saiu por aí propagando que o Senhor é Deus, que vale a pena amar, perdoar, doar-se, que vale a pena instruir-se no caminho que se deve andar, conforme manda a lei do Senhor. Eu louvo a Deus por esta oportunidade e que o Senhor possa encontrar em nós um coração sedento da palavra dele, e que ele possa cada dia mais nos trazer estratégias de estudo
que edifica, que constrói, que eleva a nossa estima. E que se algum dia os nossos filhos precisar de um conselho, que eles possam receber aquele conselho como Timóteo recebeu aquele dia, quando Paulo escrevia para ele, dizia a ele que sabia bem de onde ele tinha saído, e sabia bem que ele tinha sido orientado pela sua mãe Eunice e pela sua avó Lloyd, porque elas eram mulheres de Deus. Que um dia, se os nossos filhos se desviarem ou se estiverem pensando em se desviarem do caminho, que eles possam encontrar homens e mulheres de Deus para dar conselhos a ele e possam dizer a eles: olha, você precisa entender que a sua origem não é uma origem contrária à vontade de Deus, mas que a sua origem, porque você tinha uma mãe, porque você tinha uma avó, porque você sabe o que ela fazia e como ela orava e como ela buscava, como ela meditava na palavra do Senhor. Esse é o meu propósito como guardiã do meu lar, não por arrogância, não por prepotência, não por exibicionismo, mas porque eu entendo que esse é o meu papel. Orientar os meus filhos no caminho que se deve andar, ser uma guardiã da minha casa, no que compete a minha parte, porque eu sei que o Senhor é fiel e justo para fazer a dele. Amém?